E a nossa última palestra, terceira, né? Terceira e quarta, né? Vai ser sobre gestão e inspeção de obras de arte. Essa nossa última palestra antes do almoço, né? Porque nós temos uma programação intensa na parte da tarde. A palestra, o nosso palestrante é o Tiago Mendonça, uma palestra promovida pela Betar Portugal. Tiago é engenheiro civil formado em 1985. Perdão, gente. Mas eu corrigi a tempo, hein? Mas eu corrigi a tempo. Então, o Tiago, ele é engenheiro civil formado em 1985 pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, ramo de infraestrutura. É mestre em engenharia de estrutura pelo Instituto Superior Técnico, desde 2006. Em julho de 97, integra a equipe da empresa Betar Estudos como engenheiro projetista e, a julho de 1989, assume o cargo de chefe de projeto pela empresa Betar Consultores, tendo sob sua responsabilidade a coordenação, direção, concepção e gestão da carreira de projetos, sendo gerente desta empresa desde 1993. Assume o papel diretor-geral de produção do Sistema de Gestão de Obras de Arte em maio de 97. Ainda em 97, eleito vice-presidente da Associação de Vias e Pontes, ocupando posteriormente o cargo de presidente desta mesma associação durante 3 anos consecutivos. Em 2010, eleito como vogal do Conselho Diretivo da Câmara de Comércio Moçambique e Portugal, mantendo-se até a presente data. Em 2016, eleito como vice-presidente da Comissão Executiva da Confederação Empresarial, tendo presidido a primeira Conferência Econômica do Mercado CPLP, realizada em Maputo, Moçambique, em 2018. Com vocês, eu convido agora Tiago. Este é o microfone. Bom, eu de 1800 até aqui ainda estou bem. Não acham? Bom, o que é que eu queria começar? Vou pedir aqui ao doutor Engenheiro Vieira para me dar aqui uma tolerância. Quero começar a dizer muito obrigado. Muito obrigado por nos terem acolhido na ABDER. Somos, penso, últimos sócios da ABDER. Somos um dos 10 escolhidos do setor privado e quero agradecer. E muito obrigado a todos por nos terem acolhido. Muito obrigado ao engenheiro Rui Mar, ao engenheiro Rui Vieira, ao engenheiro Fauzi, que tão bem nos acolheram nesta organização. Muito obrigado. Muito obrigado aqui ao Paulo Gontijo, meu amigo de longa data, que também ajudou muito neste processo. E agora, indo para onde estamos, obrigado a Minas Gerais. Estamos na terra, uma terra especial, e eu não posso deixar de falar em 2 ou 3 pessoas especiais daqui, Minas Gerais. Santos Dumont, que foi um homem da tecnologia, foi o primeiro homem a dar a volta de balão na Torre Eiffel. Guimarães Rosa, grande escritor, Grande Sertão Veredas, quando era miúdo, lá naqueles 1800, li. Ainda não existia o Guimarães Rosa, mas eu também não, portanto não tem mal. Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto muito de poesia e vou cometer uma heresia, que é, vou ler um poema do Carlos Drummond de Andrade, um dos poemas mais conhecidos, chamados No Meio do Caminho. É uma coisa simples, mas muito bonita, e que a nós, engenheiros,
todos os dias nos acontece. E eu ao vir para aqui, a pensar, falar convosco, e com este respeito por Minas Gerais, vou ter esta heresia de ler este poema no meio do caminho, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na minha vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Obrigado, Carlos Drummond de Andrade. E outros Pelé. Isto é a terra do Pelé, não é? Não há ninguém que não conheça o Pelé. A Chica da Silva, mulher forte, e o Juscelino Kubitschek. Portanto, curvo-me perante estes mineiros famosos e agradeço aqui, quer ao secretário, que não esteve aqui, que esteve aqui de manhã, e que disse 2 ou 3 coisas que me lembro, que a tecnologia é fundamental, o importante são as pessoas e a prioridade são as estradas. Não sei se disse 3 ou 4 vezes que a prioridade são as estradas, mas isso é o que eu sinto no Brasil, é uma coisa que tem em conta que é importante e é a prioridade. E agora, depois de introduzir esta e agradecer a todos vós, não sei se agradeci ao Fauzi, acho que não, agradeci, pronto, obrigado Fauzi outra vez, não sei se me esqueci de alguém, mas agradecer ao diretor e ali ao Minas Gerais e ao Mateus, que já percebi que é a pessoa certa, e ao homem, o organizador, que juntamente com o Rui Vieira, muito obrigado a todos. E só aqui uma coisa, aqui pensei de dress code, não estou muito mal, tenho aqui 2 também de coisa, que era o Flávio, que não sei onde é que está, e o Marcelo, que está aqui sentado, são os 2 que temos de gravata e casaco, porque aqui o professor Paulo Gontijo, esse não precisa ter casaco, basta só gravata, é mais que suficiente. Bom, agora com isto vou pôr aqui vou então começar e venho-vos trazer uma história. Venho contar uma história e venho adaptar também esta história àquilo que ouvi hoje de todos vós, da realidade do Brasil de hoje. Como é que isto muda? É para baixo, não é? Primeiro falar, volta para trás, não está a correr bem. Primeiro falar um bocadinho de quem somos, para vos dizer quem é este vosso novo sócio, este vosso novo sócio que está hoje aqui no Brasil, em Vitória Espírito Santo, e está aqui o nosso diretor-geral, o Carlos, para quem não conhece, está ali naquela coisa da esquerda, um jovem também está com a mão no ar, este já é de 1800 e pouco também. Oh, Carlos, pode-se levantar? Não, é mais novo, rapaz. O Carlos está em Vitória. Bom, nós estamos em Vitória, faz hoje 50 anos, hoje não, faz este ano 50 anos, e não sei quem é que disse parabéns, muito obrigado. Faz este ano 50 anos, temos escritórios para além do Brasil e Portugal, no Malawi, Angola, Moçambique também. E vou-vos falar sobre o que é que fazemos, vou passar isto muito rápido, o que é que fazemos de projeto, esta atividade de inspeção e gestão de estruturas. Eu estou nisto há 27 anos, a fazer gestão de pontes, e temos uma coisa muito engraçada que vou partilhar convosco e que tenho muito orgulho e que acho que do que vi hoje podia ser uma coisa ótima, podíamos partilhar juntos. Temos um corpo qualificado, fazemos projetos, nós somos um grupo projetista. Eu não sei se estou a falar depressa demais. Não? Se houverem alguma coisa que não entendam, por favor, digam. Esta coisa, às vezes falar português do Brasil e português de Portugal não é a mesma coisa. Por exemplo, o nosso botão armado é o vosso concreto, não é? Portanto, não é a mesma coisa. Projetos de estradas, de ferrovias, de rodovias, várias coisas. Isto agora aqui é o modelo BIM, que é uma coisa que todos nós fazemos e queremos fazer, e a vida está por aqui, já não volta para trás. O BIM é uma realidade. Nossa, obras de arte temos feito centenas, milhares de projetos de
pontes. Eu sou um homem das pontes, quer alargamento, obras novas, reabilitação, umas mais giras, outras, não trouxe nenhuma feia, não é? Mas as outras menos engraçadas. Fazemos muito também daquela obra corrente de autopista, que são muito iguais umas às outras, mas que são muito importantes. Temos feito muitos projetos de reabilitação, túneis, inspeção, mais de 250 km. Temos um currículo que nos orgulha, edifícios, muita coisa também fazemos, não é muito aqui o nosso interesse. Mas vou passar isto rápido, depois se precisarem ver no site. Saneamento, drenagem, geotecnia também fazemos. Temos uma empresa só de geotecnia, que fazemos gerenciamento e supervisão, também de obras. Aqui é uma obra antiga, bonita, em Moçambique, uma ponte suspensa, sem viga de rigidez, uma obra única no mundo, só há duas deste tipo. E agora vamos entrar aqui na nossa experiência da gestão das obras de arte, do gerenciamento, da inspeção, chamemos-lhe o que quisermos. Isto começou assim, não é? Começou com homens corajosos que se penduravam nas pontes, não é? Iam fazendo a manutenção. Isto faz lembrar um bocadinho, lembram-se aquelas fotografias que há dos arranha-céus nos Estados Unidos, com aqueles tipos montados lá em cima. Estes eram um bocadinho e que faziam os trabalhos assim. Isto era feito, depois isto era muito na ferrovia, e na rodovia eu não sei, neste tal 1800 de onde eu venho, não sei como é que era aqui também, mas no princípio do século XX havia um tipo que era um cantoneiro. E cada cantoneiro tinha um cantão, tinha um bocado de estrada, 15, 20 quilómetros. E era o dono daquele bocado de estrada e ele é que fazia a conservação disso. Entretanto, isso acabou e não corria tão mal assim. Ele mantinha aquilo limpinho, que era o quintal dele, e ali está o senhor António, que era o dono de um bocadinho de estrada. Em Portugal temos o caminho de ferro e temos a Junta Autónoma de Estradas, ou se quisermos temos a ferrovia e a rodovia. Não é? Aqui tínhamos os tais cantoneiros, mas aconteceu aqui uma coisa que temos de ter cuidado aqui também no Brasil, que é, o Brasil, eu sinto que o Brasil está numa escalada muito grande de novas obras. E do que eu sei, do que me pude perceber, eu vi aqui, vai crescer ainda mais o investimento na rodovia, e ainda bem, porque como ouvi aqui, mais de 60% do material transportado é por rodovia, portanto vai haver um grande, e também ouvi aqui que há muita estrada não pavimentada, e portanto vão ter que fazer um esforço brutal de investimento na rodovia, e é isso que vão fazer. Isso aconteceu também em Portugal há muitos anos. E aconteceu há muitos anos, e o que é que aquilo teve como consequência próxima? Eu vejo que aqui estão mais bem preparados. Teve como consequência próxima, que é abandonarmos um bocadinho a manutenção. Isto é, vou dizer de uma forma assim meia bruta, mas é verdade, isto da política é igual em todo lado, e a construção nova dá sempre muito mais fotos do que a manutenção. Isto é, aqui eu tenho andado pelo mundo, em todo lado assim, e o que aconteceu em Portugal, e nós temos de ter cuidado, é esse esforço brutal de construção nova ajudou-nos a desacompanhar um bocadinho a manutenção. Pronto. No caminho de ferro nunca foi tanto assim, até porque o caminho de ferro, o nível de exigência, por exemplo, das obras de arte é muito maior do que o nível de exigências das obras de arte na rodovia, não permite tantas deformações, não permite uma série de problemas, enquanto na rodovia permite. Portanto, deixo só aqui esta nota. O que é que aconteceu? Aqui em 80 há uma expansão significativa da rede. Hoje Portugal está forrado de autoestradas. Temos uma rede fantástica de autoestradas. Eu tenho uma quinta, uma roça no interior, que o meu amigo Paulo Gontijo já lá esteve também. Eu também já estive na roça dele, que é fantástica. E a roça já tem 2 autoestradas para lá chegar. É uma vergonha. Mas é assim, foi o que se fez e deu muitos votos fazer
muita construção. O que é que acontece? Em 80 aconteceu isto, grande investimento. Ao primeiro, na Brisa, pela primeira vez, implementam um sistema, é uma grande concessionária portuguesa, que é pequena comparada com as vossas aqui, mas fazem um primeiro sistema, que era italiano, de gestão, de gerenciamento de pontos, e nós criamos o nosso primeiro em 97, e a partir daí passa a funcionar, quer na parte rodoviária, no organismo nacional, que é o equivalente ao DNIT, e passa a funcionar também na área ferroviária. O que é que aconteceu? Aconteceu uma tragédia enorme em Portugal, eu não sei se acompanharam, um acontecimento muito, muito triste. Em 2001, há o colapso da ponte Intes Ribeiro, sobre o Rio Douro, um dos maiores rios de Portugal, e morreram 56 pessoas. Um acontecimento trágico, dramático, ainda por cima, uma coisa para as famílias, perder alguém é o pior que há, mas depois não o encontrar também é mau, e o rio teve cheias e depois foram aparecer no mar alguns corpos em Espanha. Foi um momento de tragédia. O que é que acontece? Mas nestes momentos de tragédia, às vezes, as pessoas, todos nós tomamos consciência que temos que mudar. E mudamos, nós, Betar, já tínhamos um sistema de pontes e toda a gente passou a adotar esse sistema de pontes. No dia a seguir a isto, dentro dos rios, começámos a fazer, nós fizemos inspeções subaquáticas a cerca de 400 pontes em Portugal no dia a seguir e mais não sei quantas pontes fizemos depois, fizemos inspeções a quase todas. Portanto. E o que é que aconteceu com isto? Algumas tiveram que ser fechadas, reparações de emergência, isto para vos dar um bocadinho o enquadramento. Mas isto após o acidente entre os rios, um acidente é uma coisa horrível, é horrível que se tenham perdido aquelas pessoas, mas daquilo que é mau, o que é que se tirou de, não é daquele acidente, mas para a área da engenharia, o que é que aconteceu? Foi, criaram-se novas áreas de especialização, a rede ferroviária obriga a que as inspeções passem a ser realizadas por engenheiros e há também o meio académico começa a dar atenção a este assunto. E cria-se uma nova disciplina, que é a disciplina desta gestão e inspeção, e este sistema passou a ser utilizado por praticamente todos os donos de obra em Portugal. Nós hoje, isto é a rede rodoviária, Portugal é um país muito pequeno, já vos vou mostrar, às vezes cada um que vive no seu país acha que o país é um país porreiro e grande e coisa, mas eu gosto de mostrar qual é a comparação entre Portugal e o Brasil, para verem. Às vezes não temos, sabemos, mas às vezes não sabemos bem. Bom, nós temos, isto é a nossa rede, são cerca de 10 mil pontos, só aqui uma coisa por material, 54% das nossas pontes são em betão e 19% ainda são em alvenaria de pedra. É uma coisa que aqui não temos muito, porque não há tanta pedra aqui no Brasil, mas só para terem uma ideia. Este é que estão a ver esta comparação. É o elefante e o rato. Só Minas Gerais é 6,5 vezes o tamanho de Portugal. Isto é impressionante para a gente ver. Portanto, eu agora curvo-me perante Minas Gerais, perante o Brasil, se não tivesse nascido em 1800 e tal, curvava-me com mais facilidade, mas pronto. Claro que em termos de pessoas são só 20 pessoas, são só 20 vezes, mas o Brasil é 96%, é 96 vezes maior. Agora faço aqui um breve intervalo e vou-vos trazer aqui isto é um intervalo só, e vou-vos falar aqui de uma coisa que é o custo total da obra de arte. Eu vejo ainda hoje, e vi em Portugal muito, que é, nós ligamos o custo de uma obra de arte ou de uma ponte, é o custo que ela custa para construir, para todos nós. Não é verdade. O que ela custa durante a sua vida é o custo. Custa para a execução e o custo custa durante a vida útil. E nós fazemos muitos erros durante o projeto e durante a construção que nos levam a gastar muito dinheiro durante a vida útil. E temos que olhar para isto de outra maneira. Eu faço esta atenção e trago aqui este exemplo. Isto foi da minha tese de mestrado. Isto
é uma obra que está construída em Portugal, uma obra integral. Eu não sei como é que se diz aqui uma obra que não tem aparelhos de apoio nem juntas de dilatação, mas nós chamamos-lhe uma obra integral. Não tem aparelhos de apoio nem juntas de dilatação. E comparei essa obra e fiz, esta já estava construída, e fiz o cálculo de uma com junta de dilatação e aparelho de apoio. E concluí o seguinte, que eu penso que o valor atualizado líquido, ou net present value, é um valor, é uma expressão também que se usa no Brasil, ou não? O valor atualizado líquido também. Pronto. Então, o que é que eu concluí? Entre a obra integral e a obra conjuntas, a obra, o custo de construção, para já, a obra integral era mais barata. Não é? E o valor atualizado líquido? Estamos a falar já com os investimentos ao nível de manutenção, e em função da taxa de desconto é 1,21 ou 1,81 superior ao custo da construção. Portanto, estão a ver que às vezes pensamos no custo da construção, mas o custo da construção é uma parte do custo total. E nós temos que incorporar este conceito, e o valor atualizado líquido da obra com juntas é entre 22% a 31% da obra sem juntas. Bom, isto para N não é a mesma coisa comparar uma solução em termos de custo de construção, e nós fazemos sempre isso nos nossos, como é que se diz, caderno de encargos, nos concursos, nos termos de referência, não há nada sobre isto do custo total. Nós podemos estar a projetar uma obra que é mais barata do que a outra, mas depois, em termos da vida útil, é bastante mais cara. Isto, para o erário público, que estão aqui, grande parte de vós são servidores públicos. A nossa missão, como engenheiros, é gastar, o engenheiro é projetar o mais barato possível, dentro de uma solução equilibrada. Não é esticar, não. É fazer uma obra o mais barato possível. E digo outra coisa, na minha vida de projetista, que já é longa, não é de 1800, mas pronto, nunca me tinham dito que eu era de 1800. Mas pronto, isto não está a correr bem aqui, só cheguei ontem ao Brasil. Bom, mas nesta vida de projetista, normalmente o que está bem, a solução mais barata é a solução melhor. É a solução mais equilibrada e mais elegante, normalmente. O que parece bem está bem. E agora vou-vos trazer aqui 2 ou 3 exemplos. Juntas de dilatação. Juntas de dilatação, e vocês que trabalham nos DRs e trabalham com obras de arte, sabem que isto é um problema. As juntas de dilatação é um problema. E ou são mal executadas, têm mal coisa, muitas vezes não são adequadas. E mostro-vos aqui este quadro, que é juntas substituídas e juntas reparadas. 81% das juntas isto foi em 450 obras numa concessionária, 81% das juntas são substituídas entre 11 e 15 anos e 69% são reparadas entre 6 e 10 anos. Isto tem um custo muito grande, não só o custo da junta, mas também o custo associado ao parar o tráfego. Bom, aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio também são um problema comum e grande, deficiente de fixações, chapas de posicionamento. É uma coisa que também gastamos muito dinheiro na manutenção e que temos de ter atenção. E agora vou-vos dar aqui uma coisa. Quem é que, todos nós, mais ou menos, temos automóvel? E quando nós queremos substituir o pneu do automóvel, normalmente está lá uma seta ou há um sítio para meter o macaco. E um automóvel não custa o mesmo que uma ponte. Custa muito menos. Mas é claro para todos nós. Não há o Fauzi que põe o macaco ali, o Rui Mar põe o macaco no outro sítio, o Marcelo põe no outro sítio. Não. Cada um põe o macaco onde tem que pôr, está lá escrito, tem uma seta. Nós, nas pontes, não temos setas, primeiro. E não temos nenhum sítio. Este aqui é o Flávio, que estava de gravata também como eu. Está bom, Flávio? Só somos 3 de casaco e gravata. É você, o Marcelo e eu. E nós nas pontes não temos sítio, muitas vezes não sabemos onde é que metemos o macaco. E não temos isto reforçado em baixo e em cima. O que é que acontece? Às vezes metemos o macaco e quando vamos meter o macaco, o que é que acontece? O macaco entra para dentro da ponte, no encontro, ou lá em cima ou cá em baixo.
Porquê? Porque isto é uma questão de projeto. E não custa nada ter em relevo um sítio onde podemos meter o macaco e fazer o reforço. Custa zero, mas não fazemos e custa muito em termos de manutenção. E é um exemplo de uma obra nossa com pilares altos em que a gente mete uns furos, atravessam de um lado ao outro, para depois podermos meter uns pelinhos, porque aquele aparelho de apoio não vai durar os 70 ou 80 anos que a ponte dura. Não vai. Não é? Portanto, tem que ser substituído ao longo da vida. E como é que vamos fazer? Vamos fazer uma coisa com 80 metros até cá abaixo? Não pode ser. Portanto, temos que pensar nestas pequenas coisas, e estas pequenas coisas salvam dinheiro. Levam-nos a gastar dinheiro, a gastar menos dinheiro. Bom, os aparelhos de apoio, o que é que devem ter? Os desenhos, saias de proteção para não entrar a poeira, são coisas simples que não têm custo de nada. Plano de substituição, nós instalamos os aparelhos de apoio, depois não sabemos como é que os vamos substituir, nem sabemos como é que os vamos manter. Isto é uma tragédia. Bom, então qual é que é o objetivo? É minimizar o custo total, manter um elevado nível de serviço e garantir a segurança. Porque esta coisa, muitas vezes, não é só segurança das estruturas, é também segurança rodoviária. E o que é que temos que fazer? No projeto, na execução e na exploração, agora aqui nos aparelhos de apoio e nas obras integrais e nas juntas de lotação, com uma atenção especial. Eu volto aqui outra vez, que é a conservação que começa no projeto. Agora vou-vos dizer aqui uma coisa que se faz, às vezes. E porquê é que isto está mal? Porque quando há um embate aqui, isto funciona como fusível. E onde é que isto é mais fraco? É aqui. Aqui temos menos inércia e ela vai rebentar aqui em vez de rebentar ali. Isto faz, às vezes. Mas está mal. Não é? Outra coisa que são os exemplos de fazer mal ou mal no projeto. Estão a ver? Esta fixação, uma coisa tão pequenina, tão simples, não é? O que é que dá? Dá que isto depois se destaca, não aguenta o embate. Coisa pequenina, que às vezes não damos suficiente atenção. Outra coisa que é acesso, drenagem, as águas. Temos que tirar as águas do... Eu não sei, há uma ponte de sonho, que é a ponte com que eu sonhei toda a vida e que adoro, mas a gente acha que não consegue fazer em lado nenhum, que é a Ponte Real, tem Veneza, que tem telhado. Como é que se chama? Como é que se diz telhado? Tem telhado. Ora, a Ponte Real tem telhado, é mais antiga que eu, de 1800, mas a gente não consegue fazer pontes com telhado, ninguém nos vai deixar fazer isso. Portanto, a água vai entrar pelas pontes e nós temos que a fazer sair. E aqui temos, por exemplo, dentro de um tabuleiro, acumulação de água, várias questões. Por exemplo, em obras, eu não sei se têm feito muitas obras pré-fabricadas aqui, hoje com a grande avanço da construção, a pré-fabricação é obrigatória, quase, diria, não é? Mas a pré-fabricação, como sabem, tem muitas juntas. E as juntas, ao longo da vida de pré-fabricação, recomendam que haja uma impermeabilização da obra ou nas obras pré-fabricadas, o que muitas vezes não se faz, e o que acontece é isto. Também custa pouco. Fazer passadiços de manutenção. Olha, estas duas pontes são de 1800. Eles faziam. Isto era uma obra da companhia Eiffel no fim de 1800 em Portugal. Outra coisa que não custa nada é fazer aqui uma pequena plataforma para poder levar as águas e uma banqueta aqui para quê? Para se poderem inspecionar. Porque as obras não é só para lá estarem a fazer serviço. Eu vi agora uma série delas aqui com problemas destes. Isto não custa nada. Fazer isto na altura custa zero e permite escadas de acesso aqui às portas, se houver, no caso do encontro. Isto não tem custo nenhum ao longo no início. E estávamos a ver a banqueta para quê? Para ser inspecionável. A escada para a pessoa ir. Porque temos que pensar as pontes para elas hoje, para servirem o fim que é passar os automóveis, mas têm que ser inspecionadas e mantidas. Isso custa dinheiro. E vocês que estão no DR sabem que isto custa muito dinheiro. Outra coisa, deixo aqui este último slide. Em pontes grandes, e isto é fundamentalmente em pontes grandes, pontos, não interessa qual, mas que podem durar 100, 70, 80 anos, tem que ser, e se ela ponte tiver 1 quilómetro ou uma coisa qualquer, ela tem que ser inspecionada e mantida ao longo da vida. Temos que fazer isto com carrinhos aqui para fazer inspeção e manutenção. Ora, o que é que custa
Estão a ver, quando temos candeeiros por fora ou ter um candeeiro por dentro. A diferença de custo ao longo da vida e dificuldade de mantenimento, de manutenção entre uma solução e a outra. E o que é que custa optar pela do meio? Nada. Mas é uma coisa que não está muito no nosso, cá atrás, aqui na nossa cabeça, e eu deixo aqui esta mensagem. Agora vou falar, não sei quanto tempo, como é que estamos. Obrigado. O sistema de gestão de ativos que desenvolvemos e que hoje, felizmente, gera cerca de 20 mil obras e que está a correr muito bem. Vou falar um bocadinho convosco sobre isto. O que é que nós queremos para um sistema de gestão de ativos? Queremos saber o que fazer, quando fazer e quanto custa. E queremos otimizar o quanto custa. Nós não temos o dinheiro todo para pedir à administração, olha, precisamos disto, não. Portanto, temos que pensar para quê? Para gastar ao longo da vida útil o mínimo possível. E o sistema de gestão dá resposta a isso, ajuda a planear, ajuda a planificar. Eu já percebi que aqui nos DRs é fundamental haver um sistema de gestão, de preferência, até era bom que fosse igual em todos. Não é? Porque esta coisa da otimização, ser tudo igual, é melhor. Em Portugal é assim e tem funcionado bem. Nós estamos numa série de sítios onde temos sistema de gestão, não interessa, e já temos mais de 20 mil obras que estão suportadas pelo nosso sistema de gestão. E isto vimos pela apresentação da colega da Strata, como é que se chamava? Sim. Ela, no fundo, isto é o mesmo problema, não é? Nós podemos sempre ter uma atuação que é a de cima, que é fazer manutenção, ou então temos aquela atuação suicida, que é não fazer nada, e na atuação suicida, não fazer nada, degrada-se o ativo rapidamente, ou outra atuação, que é esta de fazer só grandes reparações, que custa muito mais dinheiro do que ir fazendo pequenas manutenções. O truque nisto é o quê? Garantir segurança e preparação, durabilidade estrutural, níveis de serviços ótimos, otimização dos recursos financeiros, precisamos, não é? Priorizar intervenções, previsão de orçamentos futuros. Uma coisa que eu reparei, eu estive durante há uns anos, estive no DNIT, há 2 semanas, com eles, a trabalhar já há muitos anos, porque estavam a fazer um sistema de gestão. Eu, como era, não tinha nenhum contrato, mas queria fazer um contrato com o DNIT, o que não consegui, mas tentei, e estive lá a trabalhar com eles e percebi um bocadinho como é que funcionava, e vi, já vamos falar, os sistemas de gestão aqui não têm custo. Isto é, a gente faz uma inspeção e uma inspeção não traz um custo, enquanto que o que torna difícil gerir um conjunto de ativos. Mas já vamos falar a seguir. E manutenção preventiva. Outra coisa que nós temos que saber é, isto, eu tive um professor, esta coisa de, porque é que um português, que não é o país mais organizado da Europa, não vou dizer que é o mais desorganizado, mas vocês sabem, não é? Como é que é? Somos um bocadinho menos organizados que os outros. Mais desenrascados, mas menos organizados. E como é que os portugueses conseguiram fazer um sistema de gestão hoje super competitivo, hoje competitivo ao nível mundial? Como é que conseguimos fazer isso? Eu tive a sorte, encontrei na África do Sul, há 20 anos, um dinamarquês que vivia na Dinamarca, que era o pai do sistema de gestão de pontos dinamarquês, e que eu o convidei para vir para Portugal, e ele passou a ter uma vida que era, passava o verão na Dinamarca do verão deles, e o inverno deles, que são menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 10 graus, vinha passar para Portugal e tinha uma vida muito mais agradável. E ensinou-nos a todos, e com ele desenvolvemos um sistema de gestão de obras de arte. Sabemos uma que é os custos, a inspeção visual tem 20% do custo e tira 80% dos problemas. Mas a inspeção detalhada com os meios de diagnóstico complementares, isto é, vocês sabem, eu quando era miúdo, quando era pequeno, 1875, mais ou menos, 1880, talvez, quando era pequeno, ia ao médico, a minha mãe, e o médico olhava para mim, fazia-me assim, depois empurrava-me aqui,
Aquilo não era como hoje. Oh, menino, pode deitar. Não, deita-te aí. Deita, depois metia-me aqui assim ao fundo, abria-me a língua, mostrava, olhava para tudo, mexia. Hã? Não achava nada. Ou então, se eu tinha alguma coisa, dizia, olha, este tem, o teu filho tem isto, tem que tomar aquilo. Fazia o diagnóstico. Hoje a gente vai ao médico, eles se puderem nem olham para nós, estão sentados. O que é que tem? Sim, e mais, olha onde? Nem olha. Depois dá-nos um papel e tem que fazer 10 análises, não sei quantos taques, não sei quantos raios-x. E depois é que voltamos ao médico, o médico vê aquilo tudo e depois diz-nos o que é que devemos de fazer. O que acontecia antes, eu não estou a defender a antiga medicina, função da nova medicina, não estou a fazer isso, claro que não era consciente. Estou a dizer é que o papel dos inspectores das pontes é de fazerem o diagnóstico. O papel dos inspectores das pontes não é pedir meios de diagnóstico complementares. O meio de diagnóstico complementar é só, quando eu digo meios de diagnóstico complementares, estou a falar de profundidade de carbonatação, de cloretos, medição de recobrimento, o que for. Ensaios de carga, o que for. O meio de complementar só deve ser feito no caso de tenhamos dúvidas e, portanto, é muito importante o papel do inspetor. Mas há bocado eu dizia que isto também é segurança rodoviária, não é? Porque uma coisa destas, não é? Que é numa obra de arte, isto pode criar um acidente grave, ou uma coisa tão pequenina como isto, como é que se diz cornija aquilo que está lá em cima, ao lado do tabuleiro, este elemento aqui, que está aqui fora, assim, por baixo da guarda, para disfarçar o... Bordo, sim. Bordo. Basta isto, uma coisa que pode ter 5 kg, cai em cima de um carro e uma coisa tão pequenina como isto pode provocar um acidente. Portanto, e volto a dizer, esta coisa da gestão das obras de arte e da inspeção, podem-se ter sistemas super poderosos, super tudo, mas são as pessoas, os engenheiros. É porque se nós metemos porcaria dentro de um sistema, ele sai porcaria ao cubo, ou sai porcaria ao quadrado, ou sai o que for. Bom, isto é o quê? Isto é como se fosse um edifício. Aqui estão os engenheiros, os manuais, o software e o dono de obra. E isto, se falha alguma coisa, tudo falha. Temos as inspeções principais, tal como aqui. E na inspeção principal é fundamental. E nós aqui ainda, estas inspeções servem-nos, eu não sei se aqui se utiliza o termo CAPEX e OPEX. O investimento em reparação, ou se quisermos nas obras coisas, ou o investimento, e depois em manutenção o CAPEX, o OPEX. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos reduzir o volume de OPEX e queremos planear. E para isso temos que ter uma estimativa de custos. De uma campanha de inspeção, tem de sair obrigatoriamente qual é o ano ótimo e quanto é que custa intervir naquela obra, para depois virmos a decidir. Isso eu sei que aqui ainda não fazemos. Diz, Paulo. Está bem? Estou aqui a perguntar ao professor se a coisa está a correr bem até agora. Porque isto é o melhor apresentador do mundo, é o Paulo Gontijo. Estou sempre a aprender. Com ele. Bom, isto é a segunda norma brasileira. Como veem, não são muito diferentes as notas dadas, são idênticas. Mas depois temos aqui uma diferença muito grande, que é, isto é como fazemos aqui, isto é como fazemos lá. E aqui, não interessa, aqui tem superestrutura, mesoestrutura, infraestrutura, elementos complementares, bom. Aqui temos componentes, mas daqui o que sai, para além das notas, sai também umas terapias que não estão tipificadas. Mas não sai uma coisa que é fundamental, que é o real. Agora estou a fazer poesia. Fundamental é o real. Não é? E nós, sem dinheiro, não conseguimos planear. E hoje temos que, para gerir das inspeções, têm que resultar estimativas orçamentais. Senão, como é que planificamos? Se não fazemos uma coisa que é, eu quero da inspeção tirar mais do que ela me pode tirar
e vou pedir terapias, vou pedir já para fazer, para depois querer fazer obra com a inspeção. E às vezes estou a dar um passo maior do que devia. Eu digo-vos isto porque tenho 27 anos disto e adoro o que faço. Eu acho que, tendo esta honra hoje de ser um parceiro entre vós, que eu hoje também já sou um bocadinho engenheiro brasileiro, porque pertenço ao CREA. Não é? Estou no CREA do Espírito Santo e, portanto, posso-me orgulhar também de ter esse título. Não é? E orgulhar de estar aqui e sabendo da minha, para além da minha profetaidade, da minha pequenez, como viram no quadro que estava a seguir. As inspeções de rotina, que é para detectar trabalhos de manutenção, todos os anos, que têm que ser feitos. Aqui vos mostro uma coisa que é, o que é que se faz em França? É bom olharmos para os outros países. É sempre nós fazer o chamado benchmarking. E o que é que se faz em França? Aqui é as estradas, aqui são os caminhos de ferro. Em Itália, na Noruega, no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos ou na Alemanha, o que é que fazem? Fazem inspeções principais, estas são a periodicidades, não é? Entre 5 a 10 anos, um bocadinho menos no caminho de ferro, como é evidente, não é? E inspeções de rotina são anuais ou de 2 em 2 anos. É bom sabermos o que é que os outros fazem. Nada disto, grande parte destas coisas já estão inventadas, criadas, há países que fizeram isso mais à frente e nós aprendemos muito, muito com os países nórdicos. Aqui é como classificamos, não, já estou a andar para trás. Outra coisa que também fizemos, que foi uma coisa gira, que é comparar qual é que é o estado de conservação das obras em Portugal com a rede de estradas francesas. Também o benchmarking, e não estamos mal. Nós, as estradas, estou a falar das obras de arte. Não estamos mal, estamos a comparar bem em termos de estados de conservação. E depois, aquilo que se falou aqui, hoje, esta disciplina não é só gestão de obras de arte ou de pontos. Estamos a falar de gestão de ativos. E vimos aqui uma apresentação fantástica da Strata para a área dos pavimentos. E hoje não é só isto, é só que no nosso sistema também faz praças de portagem, estruturas de sinalização, taludes, edifícios, barreiras acústicas, planilhas de iluminação. Tudo isso são ativos da rodovia e que têm que ser geridos, têm que ser mantidos e de uma forma eficiente. Estou sempre a andar para trás. Os gajos antigos é assim. Quais é que são os princípios, não é? Facilidade de análise e gestão e sinergia de ativos. Isto é, como nós olhamos hoje já para isto tudo de forma integrada, há sinergia de ativos. Quando eu digo sinergia de ativos é o seguinte, não vale a pena a pessoa ir, vai fazer inspeções de obras de arte, mas temos ali uns taludes que têm problemas, temos ali uns pórticos, temos problemas. Portanto, agregamos aquilo, às vezes é preciso fazer corte de via e, portanto, olhamos para isto no global e fazemos isto no global. Isto é uma aplicação, não interessa a um sistema de portos. E agora vamos a uma coisa que... quem é que falou nisso? Aqui. Houve alguém que falou na inovação? Não sei. Mas vamos pensar no Santos Dumont, talvez, que é daqui e se calhar é nesse que podemos pensar para nos inspirarmos. Inovação. Hoje a inovação é fundamental. Não é possível fazer as coisas sem uma grande inovação e não é possível fazer as coisas sem as novas tecnologias que estão ao nosso dispor. E nós, quais é que são as tendências? Quais é que são as necessidades? O que é que acontece? Há um envelhecimento contínuo das infraestruturas de transportes. Temos cada vez maior exigência nos painéis, nos padrões de nível de serviço. Menor tolerância ao risco. Eu, quando digo menor tolerância ao risco, eu penso que vocês também sofrem o que nós sofremos, que é, não estou a dizer que é uma coisa má, mas é o poder da imprensa. Não é? Se a imprensa aparecer numa das vossas BRs ou numa das vossas rodovias, com as televisões, com isto, com aquilo, há de ser o diretor do DR vai logo a correr, o governador, bom, está um inferno montado. E, portanto, isto, a nós engenheiros, não torna a nossa vida mais fácil, torna a nossa vida mais difícil. E isto é um facto, menor tolerância.
E depois, informação para tomada de decisão, o que tivemos aqui, não é? E temos que olhar para a rede de uma forma global. Então temos estas necessidades crescentes. E nós temos feito coisas fantásticas. E agora vou-vos mostrar, não estou a dizer que isto que eu trago aqui não é o mais importante, mas é fantástico. Nós temos felizmente nós ganhamos um projeto de cerca de 6 milhões de reais de inovação só para a implementação do sistema de gestão. Fazemos isto em parceria com a universidade para fazer melhorias destas, inteligência artificial, já vamos, coisas espetaculares que nem a gente pensava que se podia fazer, e que uma plataforma mobile para ser mais fácil de recolher os dados, modelos de integração do BIM, a gente diz BRIM porque o BIM é Building Information Model, e é aplicável, nós muitas vezes usamos BIM, quer para a estrada, quer para as pontes, mas não é, porque o BIM é uma coisa de edifícios, portanto para as pontes é Bridge. Está de acordo? Como é que é o seu nome? Sávio. O Sávio estava muito de acordo com isto. Está muito de acordo com isto. Portanto, integração dos modelos BRIM, às vezes dizemos BIM, processamento de imagens, isto é uma coisa, já vão ver, espetacular, com inteligência artificial. Já vos vou mostrar o sarilho, estamos aqui todos metidos, e como é que isto vai ser. Estão a ver eu, vindo do século XIX, quando vejo isto da inteligência artificial, até parece mentira. Ferramentas de Halloween, não é Halloween do Carnaval, é outra coisa, realidade, e módulos de previsão. Bom, vamos lá ver. O que é que a gente consegue fazer hoje? Através de um modelo BIM, vou dizer BIM, mas é BRIM, através de um modelo BRIM, nós conseguimos integrar diretamente no sistema, ele reconhece o que são os encontros, os pilares, portanto, há uma comunicação em que se tivermos o modelo BIM, ele entra diretamente o cadastro ou o inventário para o sistema. Isto é fantástico. No formato standard IPC, que eu não sei bem o que é, mas lá os meus engenheiros sabem, vocês, algum de vós, sabem muito melhor do que eu, isto cadastra automaticamente. Claro que sabemos que não temos muitas obras que estão em BIM, sabemos. E, portanto, isto não é aplicável a muitos casos, também sabemos, mas o futuro passa por aqui. Depois, aqui é uma aplicação que temos dentro do sistema para ele próprio criar a geometria das obras. E isto cria um modelo 3D e depois faz um modelo simplificado onde podemos registar as atividades de inspeção, identifica componentes, tem bibliotecas, pronto, templates, também é o futuro. Portanto, o nosso sistema já tem isso para se fazer. Depois, esta coisa que é a plataforma mobile. Hoje as pessoas querem tudo no celular, tudo aqui, no telemóvel. Querem ir para o campo com isto e fazer isto. Não será tão pequeno como este, utilizamos mais um tablet maior que isto, mas vamos para o campo, quer seja com ligação online ou offline, temos a aplicação e a aplicação funciona online e offline e consegue... É mais simples, mas volto a dizer, o importante são os engenheiros. A gente faz isto e já vão ver uma coisa gira, que é espetacular, mas que já vos digo porque é que é importante os engenheiros. Bom, isto é o que se faz no campo, não é? É mais fácil fazer assim, estar aí, pois onde é que é, qual é que é a obra, onde é que está localizada, isso vê-se logo. Depois podemos localizar as anomalias e se fazemos o reporting tudo aqui, são coisas simples. E hoje as pessoas querem coisas simples. Se eu vos mostrasse o nosso sistema antigo, era uma coisa... Tínhamos que escrever. Bom, e aqui já marcamos as anomalias. Então, não interessa. Ia-vos mostrar, agora no fim disto, parecem umas bolas, parecem umas coisas, onde já são marcadas as próprias anomalias para estarem registadas no sítio. E as cores diferentes, função da severidade. Estão a ver ali
aquelas coisas, as bolinhas, são os problemas. Bom, isto é muito interessante do ponto de vista tecnológico, não é uma coisa de dizer assim, pá, mas a engenharia muda os princípios. Não. A engenharia é sermos engenheiros, fazemos o diagnóstico na mesma. Mas hoje, muito mais fácil. Hoje, muito mais... E por isso estamos, e eu digo com orgulho, isto é uma coisa que eu tinha medo disto. Quando os meus engenheiros me falaram disso, eu disse, pá, não quero. Mas o gajo vem do século XIX, 1800, o que é que vai dizer? Sei que sim. Não é? Mas não estou em desacordo. Nós temos 20 e tal anos de experiência temos dezenas de milhares de inspeções. E com as dezenas de milhares de inspeções, o que é que fizemos? Temos, no fundo, dezenas de milhares de fotografias de anomalias tipificadas. Então temos uma coisa que é espetacular. Eu não sei se existe outro no mundo, mas também isso é irrelevante, que é, nós temos as anomalias tipificadas. Então o engenheiro vai fazer uma inspeção. E nesta coisa já muito automatizada e muito prática e muita coisa, ele classifica a anomalia. E o sistema, que tem esta coisa da inteligência artificial, o que é que ele faz? Ele está a aprender, isto é um bocadinho ao contrário do que nós queríamos. Nós tínhamos um modelo, metíamos no computador, depois tínhamos os resultados. E nós agora vamos metendo os resultados, isto é ao contrário. Metemos os resultados no computador para o computador aprender. Então o que é que faz? Ele classifica a anomalia. E se o computador responde, ou não responde nada, e está tudo bem, porque ele esteve lá dentro a pensar e aquilo encaixa-se naquilo que ele foi aprendendo, ou então o computador faz uma sugestão assim, não, meu amigo, isso não é cloretos, é carbonatação. Mas quem decide? É o engenheiro. O engenheiro decide que não é, que o computador está errado, e o computador vai à base de dados deles para ele continuar a aprender. Isto é uma coisa perigosa, mas fantástica ao mesmo tempo. Desde que seja usada assim. Eu não queria. Se isto automático, eu não quero. Senão qualquer dia a gente também, em vez de ir ao médico, não sei o que, é tudo também para a televisão. Ou começa lá. Nem é para a televisão, nem tem que ser por Zoom. Basta... dói-me isto, dói-me aquilo, dói-me aquilo outro. Depois aparece lá uma coisa a dizer, então você vai tomar antibióticos. Ainda não é assim, felizmente. Não é? E aqui arranjamos esta coisa que é, ele tem uma nuvem de pontos, eles têm as anomalias aqui, isso é o quê? Pintura, vegetação, descascos de botão, não sei o quê, cobres, não consigo. E ele faz um sistema de treino contínuo. O computador, ou os algoritmos, portanto, vão melhorando à medida que nós vamos fazendo mais trabalho. Mas a decisão é sempre do engenheiro. No dia que nós alteramos isto, mais vale já não estamos a fazer nada. No dia em que nós deixamos de pensar que isto são as máquinas, não vale a pena. E nós, engenheiros, temos que nos bater até o infinito por isto. Não é por nós. É pela sociedade. Porque senão isto depois não vai correr bem. Bom, mas isto não deixa de ser uma coisa interessante. Não deixa de ser um avanço engraçado. Bom, também fazemos... Isto não é tão bom quanto a gente pensava. Isto com os drones, porque depois eles batem, depois não se conseguem encontrar tanto. Mas já temos feito e tem em algumas situações ajuda-nos. E com estes sistemas hoje que temos, o que é que acontece? Os dados recolhidos pelo drone já vão diretamente para os modelos e, portanto, é uma coisa muito simples de fazer. Muito simples de fazer. Eu estou-me a focar nestas tecnologias e não vos estou a dizer, porque há coisas... Eu estou a chegar aqui e eu ouvi aqui algumas apresentações e não estou a falar muito sobre uma coisa que é mais evidente para nós e às vezes metemos nesta coisa da inovação e achamos isto fantástico, que é o planeamento. Um sistema deste tem que sair análises orçamentais, por exemplo. Este sistema sai. Quais são as necessidades orçamentais para os próximos 5 anos? Quanto é que nós... Porquê? Porque nós temos que dizer, uma das coisas que nós, administração, todos temos que dizer, e nos pedem com certeza, temos que dizer aos políticos quanto dinheiro é que precisamos. E temos que dizer quanto dinheiro é que precisamos, não é para este ano que está, ou para o que passou, é para os próximos anos, e temos que preparar orçamentos. Isto é altamente poderoso nesse aspecto, não é? E permite-nos depois fazer ajustes, que é tomar decisões
há uma coisa que vamos ter a certeza, nunca vai acontecer. Eu, nesta minha vida já antiga, de 1800, nunca fui a um político. Ele diz-me assim, só queres isso? Tenho mais dinheiro para ti. Isso nunca aconteceu. É sempre muito. Quando a gente diz, precisamos disto para o orçamento, para as obras de ar para o ano que vem, ou para a rodovia, ele depois tem, não sei, lá em Portugal há uma coisa que é uma espécie de uma tesoura. Estão sempre a cortar. Não, corta. Não, só tenho metade, só tenho 20%, só tenho... E nós temos que decidir. E é melhor sermos nós a decidir, com base em dados que nós criamos, do que depois, muitas vezes, também acontece, em todo lado do mundo, são os políticos que decidem. Não estou a dizer mal dos políticos, antes, pelo contrário. Eu sei que eles é que mandam e nós somos os funcionários, temos é que lhe dar boa informação. Bom, aqui, isto também é muito giro. Isto permite-nos estar, assim, sentados aqui numa sala, com a ponte destes holográficos, que pomos umas luvas e a ponte está a mexer e a gente vê a ponte por baixo, aqui à nossa frente. Não sei se estou a ver é uma brincadeira, mas pronto. Mas permite hoje isto, estamos a fazer isto também. É uma coisa... Pronto. Parece um videogame, mas não é. É assim. Isto é mais bonecagem do que coisa mesmo para os engenheiros. Mas pronto. Mas hoje a modernidade passa por isto e nós temos que fazer estas coisas todas e não deixa de ter graça. Outra coisa que é uma coisa muito interessante e muito engraçada, que é, tudo bem, mas eu hoje, para além disso, eu já quero uma outra coisa, que é, eu tenho esta ponte, esta obra de arte, dividida em não sei quantos componentes, que está hoje neste estado. E agora, se eu não fizer nada, o que é que lhe vai acontecer? E se eu não fizer nada, quanto é que eu vou gastar a mais? E como é que eu faço isto? Não é fácil, nós engenheiros, dizer, como os médicos, muitas vezes, nas pessoas com infelicidades, dizem que, bom, o período de vida útil é isto ou é aquilo, mas nós não conseguimos. É-nos relativamente difícil. Mas há modelos, quer modelos de Markov, quer outros modelos para algumas coisas específicas, que podemos correr em que ele vai aprendendo com o passado. Como nós já temos dezenas de milhares de inspeções metidas e vemos como é que os componentes e aquela anomalia se vai comportando, conseguimos ver, olhando para trás e vendo outras como é que já evoluíram, conseguimos prever como é que vai estar o estado, a condição daquela obra no futuro. Eu sei que isto é uma coisa... Isto não é o mais importante e eu diria que no estado que estamos hoje aqui no Brasil, isto não é o mais importante, mas são as tendências e não vale a pena fugirmos das tendências e temos que fazer. E nós, eu que sou engenheiro, como veem, algumas concessões tive que dar para esta coisa da tecnologia e que tenho muito respeito e muito orgulho. Aqui está, nós temos os tais modelos, uns com modelos de Markov, já falo daqui a bocadinho, e outros com modelos reais, por exemplo, da carbonatação induzida, porque isto já há modelos físicos, matemáticos, da carbonatação e dos cloretos, e à medida que já há modelos matemáticos, incluímos no sistema para ver como é que uma determinada anomalia pode se desenvolver com uma determinada idade e com um determinado estado. Depois, há esta dos modelos de Markov, que é eu aprendo para trás, vou vendo como é que correu uma determinada anomalia em outras obras e ela também vai aprendendo com estas matrizes de Markov. É uma coisa já usada há mais há 30 anos nos vários sistemas de gestão e hoje está a começar a ter alguns resultados. Este aqui depois permite fazer um algoritmo para várias atividades de manutenção e um modelo de gradação também, e permite fazer estratégias, que é aquilo que nós queremos. Queremos ter uma estratégia com menor custo. E hoje já podemos, com base nestes modelos, fazer estratégias com menor custo. Isto é uma ajuda grande para donos de obra. Outra coisa, keep it simple. Ajudar não é substituir os engenheiros. Eu tenho sempre muito cuidado com isto, que é
a tecnologia ajuda brutalmente. Hoje é impossível. Tudo o que fizemos, falou aqui o vice-presidente, o exemplo que tinham aqui com os sistemas de informação geográfica, é fundamental a gente saber onde é que estão as coisas. Vou contar uma história. Eu uma vez fui a um município, não interessa, já há 20 anos, fui a um município em Portugal e disse-lhes, olha, queria ver aqui, vocês aqui as vossas pontes, eu acho que a gente devia ver isto e fazer as inspeções e tomar conta delas. Estavam 2 ou 3 colegas nossos, disse, sim, nós aqui temos poucas. Falavam um com o outro, é esta, é aquela, sobre o rio aquela ali, não sei, mas 15 ou 20, talvez. Eu disse, está bem, não tem mal, mas posso fazer uma coisa, mande cá uma pessoa contar, pode ser? Bom, e pedi a um colega meu para ir lá, àquele município, percorreu a rede municipal toda, eram 250. Pronto, porque isto é assim, estamos a falar de pequenas obras, não é? Mas eram 250 das 20 que eles tinham contado. Nós, muitas vezes, pequenas coisas, nós não estamos a vê-las por baixo da estrada, não é? Porque uma coisa é passarmos na estrada e às vezes não temos... Mesmo hoje, eu vou-vos dizer outra coisa, mesmo hoje, já não nos acontece há uns anos, mas ainda há meia dúzia de anos, numa determinada concessionária, onde já trabalhamos há 20 anos, fomos descobrir um aqueduto. Ninguém tinha visto da coisa. Descobrimos. Estamos sempre a aprender. Isto às vezes não é fácil, porque a informação, todos vocês sabem, em Portugal não será diferente daqui, não é fácil ter desenhos as-built. Não sei se aqui se diz as-built também, que é uma obrigação, ou devia ser uma obrigação do empreiteiro entregar ao dono de obra, ao TR, ou NIT, ou coisa, com aquilo tudo como foi, mas isso não vou dizer mentira, que é uma palavra forte, mas não é assim. Nunca é, porque aquilo é no fim da obra, já ninguém está motivado para aquilo, depois ninguém vai lá ver, e muitas vezes os desenhos as-built não são mesmo as-built, são parecidos, são quase as-built. E só com o as-built é que nós conseguimos fazer um cadastro como deve ser. Mas isto continua a acontecer e nós às vezes não temos consciência de quantas obras dá. E depois, keep it simple, não é? Muitas vezes temos muita ou pouca informação. Muita informação é horrível. Diga. KISS. Claro. Exatamente. KISS também é beijo, que é bom, não é? Em todo lado do mundo. Não é só aqui ou lá. É isso. Keep it simple. Não vale a pena estarmos a complicar uma coisa que pode ser simples. Estúpidos nós não somos engenheiros. Portanto, temos... Não. Nem do século XIX, é verdade. Era só no fim, e despeço-me, não sei, Rui, estou a tempo ou não? 1 minuto? Ia, espetáculo. Boa. Hã? Tchau, diz a coisa, está bem. Olha, 1 minuto, tem ele aqui. O Rui tem aqui. Mostra lá para toda a gente. Isto está muito controlado. Vocês, ABDR, olhem para isto. O que é a ABDR? Olha. Agora o Paulo Gontijo vai mostrar o próximo slide. Já estou mesmo a ver. Isto não é assim. Deve ser. O Rui é melhor que os sistemas de gestão organizados. Considerações finais. Obrigado. É indispensável na gestão de ativos. Temos aqui 2 homens, o Ronaldo e o Neymar, que no fundo representam uma ligação forte que temos e teremos toda a vida entre o grande Brasil e o pequeno Portugal. E a nossa experiência portuguesa, e agora que somos membros da ABDER, está à vossa disposição. Temos tido uma experiência fantástica nesta área e temos uma ligação muito forte e, mais uma vez, queria dizer muito obrigado a todos, muito obrigado a Minas Gerais. É um prazer enorme estar aqui, no meio de vós e no meio deste país ilustre e destes ilustres, como é que se diz, mineiros, que são exemplos para o mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado.